Olá, meus queridos irmãos, cá estamos nós novamente para esta aula de escola dominical da Catedral Evangélica de São Paulo. Como os irmãos sabem, nós estamos na série Profetas Menores e hoje nós vamos estudar o profeta Jonas e o livro de Jonas, que é um livro de apenas 4 capítulos, porém a mensagem é densa, a mensagem é maravilhosa, que ficará com certeza no nosso coração. Eu espero encontrar cada um de vocês na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração inicial para a nossa aula? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, alegres, porque Tu és maravilhoso e nós temos esse desejo de estudar a Tua palavra, Senhor. Que possamos sair dessa aula edificados com a Tua palavra gravada no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, como os irmãos já devem ter ouvido falar, ou mesmo terem lido esse livro, o livro de Jonas, vocês sabem que lá o relato é fantástico. É uma coisa assim muito tremenda que acontece, que é narrado, não é, nesses 4 capítulos. E alguns estudiosos pensam que se trata de uma parábola antiga, daquelas parábolas da sabedoria oriental, que é contada para transmitir uma mensagem. Mas nós preferimos acreditar, preferimos crer que se trata de uma narrativa, de uma história dramática que ocorreu de verdade, realmente, não é? No passado israelita. Então, nós podemos começar a nossa aula falando o que se sabe sobre esse profeta Jonas. Porque quando a gente não estuda, a gente pensa que ele só aparece ali naquela cena, não é, dramática, engolido por um grande peixe, mas nós podemos estudar muito mais sobre o profeta Jonas. Então, eu vou destacar aqui alguns itens nesse início de aula. Um primeiro item é falar sobre a etimologia do nome Jonas. Então, esse nome Jonas é de origem hebraica, não é? Iona, e é a mesma raiz que deu origem ao feminino Ioná, que tem tantas mulheres chamadas Ioná, não é mesmo? E esse nome Jonas significa pomba. Então, realmente nos remete à pomba mensageira, não é? O pombo correio que leva a mensagem por quilômetros e quilômetros, nos faz lembrar, então, de Jonas, que foi um grande mensageiro do nosso Deus. E também nos remete quando a pomba simboliza o Espírito Santo, porque nós lemos em Lucas 3:22, quando Jesus foi batizado pelo seu primo, não é, João Batista, o Espírito Santo desceu sobre Jesus sob a forma de uma pomba. Então, nós estamos destacando, não é, que o nome Jonas quer dizer pomba e é de origem hebraica. Num segundo item, o que nós podemos saber sobre o profeta Jonas, nós queremos destacar que esse personagem bíblico, ele aparece no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 14, versículos 25 a 28. Jonas já aparece ali como um profeta de Deus, foi chamado por Deus para predizer a recuperação de uma grande parte do território de Israel no reinado do rei Jeroboão II.
Vamos fazer essa leitura juntos, então? 2 Reis 14, versículos 25 a 28. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Hefer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que fez, o seu poder, como lutou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Então aí está o registro da atuação, meus irmãos, do profeta Jonas nesse reinado, então, do rei Jeroboão. Com esses dados, não é, com a datação da história contida no livro de Reis, pode-se afirmar, então, que o profeta Jonas, ele viveu entre os anos 800 a.C. até 750 a.C. E a cidade de origem dele era Gat-Hefer. Ela não aparece nesse mapa que os irmãos estão vendo aí, mas nós sabemos que ela ficava próxima a Nazaré. Nós colocamos uma elipse verde ali na Galileia, os irmãos estão vendo? Onde está Nazaré. Então, Jonas ficava a cidade natal dele bem pertinho de Nazaré, na Galileia. Então, vejam que Jonas, né, na época do rei Jeroboão, a terra já estava dividida, então, em reino do norte, que era chamado Israel, então lá onde estava o profeta Jonas, não é? E o reino do sul, que é chamado reino de Judá. Então, a capital do reino do norte era Samaria e do reino do sul era Jerusalém. Porém, nessa época, o reino assírio estava se fortalecendo e se tornaria uma grande potência. E a capital desse reino assírio era Nínive. Então, vamos lá dar sequência. O que mais nós podemos falar sobre Jonas? Olha que interessante. Jesus se comparou a Jonas. Jesus não se comparou a nenhum outro profeta, porém, ele se comparou a Jonas. Os irmãos veem como quantas coisas nós podemos remeter ao profeta Jonas? Então, nós vamos ler o texto de Mateus 12, 38 a 42, e os irmãos vão entender isso que nós estamos registrando de Jesus se comparar a Jonas. Vejam só, Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Vamos fazer a leitura juntos? Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Agora, eu vou interromper um pouquinho a leitura para lembrar os irmãos. Os judeus, eles não estavam esperando um profeta que lhes desse a salvação da alma, a vida eterna. Não, eles estavam esperando um profeta que os livrasse politicamente do domínio dos romanos. Então, eles queriam um sinal que Jesus seria esse profeta que os livraria politicamente do domínio romano. Então, vamos ler o versículo 39. O que Jesus respondeu? Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará
3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Meus irmãos, vejam que palavra Jesus falou para os escribas e fariseus. Jesus, se vocês lerem um trecho anterior a esse do Evangelho de Mateus, vocês verão que Jesus tinha acabado de dar um sinal. Ele tinha acabado de curar um homem cego, surdo, endemoniado. E mesmo assim, eles não creram em Jesus. Eles não se arrependeram da sua incredulidade e do seu pecado. E Jesus fala: que sinal vocês querem? O sinal que vocês terão é o mesmo sinal de Jonas. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu vou morrer, eu vou ficar 3 dias no mundo dos mortos e vou ressuscitar, como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Esse é o sinal que eu dou para vocês. E Jesus é muito duro com eles. Ele fala que os ninivitas, que eram gentios, eram pagãos, no juízo final iam cobrar desses judeus, escribas e fariseus, que eles não se arrependeram, mas os ninivitas se arrependeram. E Jesus ainda fala da rainha do sul. Os estudiosos dizem que ele se refere à rainha de Sabá, que percorreu quilômetros, quilômetros e quilômetros para ouvir, chegar lá no trono do rei Salomão e ouvir da boca diretamente do rei Salomão sobre a sabedoria de Deus. Então, a própria rainha do sul também cobraria a incredulidade dos judeus. Muito bem, queridos, e ainda tem um outro trecho do Evangelho que mostra que os judeus, eles falavam qualquer coisa, desde que eles fossem contrários a Jesus. Então, tem um outro trecho no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 50 a 52, que eu quero ler com os irmãos para comentar. Vamos ler juntos? Então, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Então, eles esqueceram de Jonas, não é? Que era um profeta da Galileia. E esqueceram também que Jesus cresceu na Galileia, mas ele nasceu em Belém. Vejam nesse mapa que nós circundamos, fizemos uma elipse verde ali na cidade de Belém, que fica bem perto ao sul de Jerusalém, no Reino do Sul, não é? No Reino da Judéia. Então, Jesus era natural do Reino do Sul, não do Reino do Norte. E ele cresceu na Galileia, não é? Em Nazaré, era chamado Jesus Nazareno. Mas então, os judeus, eles simplesmente queriam ser contra Jesus. Eles também esqueceram de Oséias, Elias e Eliseu, que eram do Reino do Norte. Então, examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Se levanta sim, e grandes profetas que eles ignoraram. Muito bem, queridos, viram quantas coisas nós podemos falar sobre o profeta Jonas? Então, agora vamos falar um pouco sobre o livro de Jonas. Qual é o propósito do livro de Jonas? Quais são as características desse livro, não é? Então, ele é um livro biográfico, então ele conta a história de Jonas, é a biografia de Jonas, então ele é diferente dos outros livros dos profetas menores.
ele enfatiza o poder universal e o controle soberano de Deus sobre a humanidade e a natureza, sobre a vida e sobre a morte. E ainda, ele ensina que a misericórdia e o amor de Deus têm aspectos universais. Olha que beleza! Então, ele possui apenas 4 capítulos. Nós estudamos vários esboços que nós podemos fazer sobre o livro de Jonas, mas como a nossa aula é curta, eu escolhi um esboço mais simples. Então, nós vamos dividir o livro de Jonas em apenas 2 partes. Os 2 primeiros capítulos, que falam sobre a desobediência de Jonas e a reação de Deus a essa desobediência, e depois os 2 últimos capítulos, o 3 e o 4, que vai falar o contrário, a obediência de Jonas e como Deus reagiu a essa obediência. Vamos começar então lá no capítulo 1, falando sobre a desobediência de Jonas. Nós vamos ler Jonas 1, versículos 1 a 3, mostrando como Jonas foge do chamado de Deus. Vamos ler juntos então. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu coloquei esse mapa para os irmãos verem aí. Ele saindo de Gat-Hefer, perto de Nazaré, ele foi lá para o sul, até ali o mar Mediterrâneo, onde está Jope. Se nós pesquisarmos, nós vamos ver que a distância é mais ou menos 80 quilômetros. Então, se ele foi a pé, que é o mais provável, pelo menos 2 dias ele gastou para chegar a Jope. Então, veja que a intenção dele era justamente não obedecer a Deus, porque Nínive ficava ali a noroeste, né? Ele deveria subir. Não, ele desceu, foi até Jope. Depois, quando ele pegou o navio para atravessar o mar Mediterrâneo e chegar em Tarsis, ele deveria percorrer quase 4.000 quilômetros com o navio. 3.700 quilômetros. Então, realmente, ele estava fugindo. Ele não queria cumprir a vontade de Deus, não é? Agora, então veja, aqui eu estou mostrando, não é? Onde está Nínive, estão vendo aí nesse mapa, queridos? Então, imaginem o sentimento de Jonas, porque em 2 Reis nós lemos que ele era um profeta obediente. Então, por que ele resolveu fugir? Por que esse sentimento que ele teve de sair para o mais longe que ele ia conseguir da presença de Deus? Então, nós podemos entender um pouco o sentimento desse profeta, porque até aquele momento, nenhum profeta tinha sido chamado para pregar para gentios. Os judeus criam que a salvação, que a promessa era para o povo judeu. Os gentios não tinham promessa. Então, como que de repente Jonas teria que pregar para gentios? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que Nínive era a capital do Império Assírio, conforme nós já falamos com os irmãos, que era a força dominante do mundo naquele tempo. Então, imagina, uma cidade enorme, de quilômetros, quilômetros e quilômetros, devia ter 100 quilômetros de diâmetro, a cidade de Nínive. Um homem, naquele tempo, que deveria, um estranho, um judeu, chegar lá no meio dos assírios e pregar que eles tinham que se arrepender, porque senão Deus ia destruir a cidade. E mais, os assírios
eles praticavam a tortura, o empalamento, a decapitação, as amputações, o esfolamento. Eram procedimentos comuns dos soldados assírios. Então Jonas deveria estar apavorado. Ele falou, vou chegar lá, para o primeiro assírio que eu falar, eu já vou ganhar a morte como prêmio, não é? Então ele resolveu não obedecer a Deus e fugir, e dá para entender muito bem a atitude dele, não é? Não vou justificar, mas dá para entender o pavor e o sentimento que ele teve quando recebeu essa ordem de Deus. Depois, queridos, ainda no capítulo 1 de Jonas, nós vamos para uma segunda subparte, não é? Que nós deveríamos ler do versículo 4 ao 15, mas para não ficar muito grande, a gente vai ler do 11 em diante e vai ficar um pouquinho mais curto para a gente não passar do tempo da nossa aula. Vamos lá, então? Deus envia uma grande tempestade lá no mar Mediterrâneo e os marinheiros estavam desesperados. Então, lá no versículo 11, então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, meus irmãos, vejam aí um primeiro sinal. Imagina o desespero de Jonas, falar, me jogue no mar. Ele achava que ia morrer, que estava condenado, não é mesmo? Mas ele resolveu livrar esses marinheiros, que os marinheiros não tinham culpa de nada. E aí ocorre então que esses marinheiros pagãos passaram a crer no Deus verdadeiro, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Foi um grande milagre que ocorreu nesse navio, né? Um primeiro milagre aí que vem já do arrependimento de Jonas, não é? E aí, queridos, nos versículos 16 e 17, então, vem uma terceira subparte dessa primeira parte, capítulos 1 e 2, onde se encerra a fuga de Jonas. Nós vamos ler só o versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí nós já vimos que por isso Jesus se compara a Jonas, não é? Lá na leitura que nós fizemos do Evangelho de Mateus. E numa última parte, gente, da desobediência de Jonas, vem então o capítulo 2 inteiro, que só tem 10 versículos, não é? E o subtítulo é a oração de Jonas e a resposta de Deus. Da oração de Jonas nós vamos ler versículos 1 a 4 e depois 9 e 10, principalmente o 10, não é? A resposta do Senhor. Vamos lá então? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou.
todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? E depois, versículos 9 e 10, são os dois últimos do capítulo 2. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Então o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Muito bem, então resumimos aí a primeira parte, então os 2 primeiros capítulos do livro de Jonas. A segunda parte, queridos, a obediência de Jonas e a reação de Deus, se referem aos capítulos 3 e 4. Não dá tempo da gente ler, eu gostaria muito, não é? Quem sabe em outra oportunidade, mas eu vou fazer aqui alguns poucos comentários, então, sobre isso, não é? Está registrado em Jonas 3, versículos 1 a 4, quando Jonas obedece ao chamado de Deus para pregar em Nínive. E depois, capítulo 3, versículos 5 a 10, os ninivitas se arrependem e Deus responde com compaixão. Os irmãos podem, algum dia dessa semana, lerem, então, o capítulo 3 do livro de Jonas. O capítulo 4, queridos, ele vai mostrar, então, a oração de Jonas e a resposta de Deus. É uma coisa incrível. Jonas, quando os ninivitas se arrependeram, ele ficou aborrecido e com raiva. Olha só que reação. Então, nós vamos ler o versículo 2 do capítulo 4. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, mas não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu a ele: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. E aí os irmãos devem se lembrar da história, não é? Que estava muito quente, estava muito sol e Deus fez crescer uma planta, não é? Que fez sombra para Jonas e ele ficou feliz. E ficou aguardando lá o que ia acontecer com os ninivitas. Mas no outro dia Deus mandou um verme que fez a planta morrer, a planta secar. E aí Jonas ficou revoltado de novo. Ficou muito revoltado e falou para Deus que ele queria morrer de tanta tristeza porque ele perdeu a planta. Vamos ler no versículo 10 o que Deus respondeu? E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, vejam, meus irmãos, que Deus mostra que ele conhecia muito bem a pessoa de Jonas. E Deus cuidou de Jonas, Deus amou Jonas, teve misericórdia dele, conversou com ele, admoestou, corrigiu, disciplinou e amou, principalmente amou Jonas, não é? Nós podemos tirar várias conclusões nessa aula, desse livro, não é? Veja, Jesus traçou uma ligação entre si próprio e o sinal do profeta Jonas. Numa época em que muitos israelitas se recusavam a obedecer a palavra profética que lhes fora dada, Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre
do peixe, um estranho levou os ninivitas ao arrependimento. Outra lição: Jesus previu que sua própria futura libertação da sepultura, após 3 dias, levaria ao arrependimento dos gentios, conquanto muitos judeus ainda rejeitassem a sua palavra profética. E ainda, queridos, o Senhor conhece cada um de nós e nos trata com amor, com paciência, com misericórdia. O Senhor conhece as nossas limitações. Então, nós estamos encerrando essa aula lembrando Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vejam que maravilha é o amor de Deus que Ele dedica a cada um de nós. Então, nós temos que ser muito felizes e alegres, porque Deus nos chamou, porque Deus nos ama, cuida da nossa vida. O que Ele nos ordena, se nós não entendemos, se nós não recusamos, Ele nos trata com paciência e misericórdia. Ele quer que nós frutifiquemos, que o processo de santificação seja real na nossa vida. E por isso Ele nos trata com paciência, com amor e com misericórdia. Estão aí, meus queridos, as referências dessa aula. Eu desejo a todos uma semana maravilhosa, de bênçãos, de paz e de amor para cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro.